Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 28 de março de 2020. Cientistas recriam sons da voz de sacerdote egípcio que foi mumificado. Em vida, Nesjamun foi um sacerdote egípcio que cantava palavras de adoração no templo de Karnak, em Tebas. Após sua morte, ele foi mumificado e selado em um caixão com a inscrição Nesjamun, a voz verdadeira. Agora, aproximadamente 3.000 anos depois, Nesjamun pôde ser ouvido novamente com a ajuda de um aparelho vocal impresso em 3D. Ele desejava que sua voz continuasse, de alguma forma, afirmou David Howard, cientista da fala em Royal Holloway, na Universidade de Londres. Ele e sua equipe usaram um tomógrafo para criar uma versão impressa em 3D da boca e da garganta de Nesjamun e combinaram o resultado com uma laringe eletrônica para reconstruir o som que sairia de seu trato vocal se ele estivesse no caixão e sua laringe revivesse. Até agora, a equipe sintetizou apenas um som, que se assemelha aos das vogais AI. Mas a descoberta, publicada na última semana na revista Scientific Reports, pode significar a base para se recriar e ouvir a voz de uma pessoa da antiguidade. Inundated photo from Leeds Teaching Hospitals Leeds Museums and Galleries, The Mummy of Nesjamun, a priest lived in Thebes about 3,000 Zago, ready for CT scanning. Scientists used a 3D printer, a loudspeaker and computer software to recreate a part of the voice of a 3,000-year-old mummy. Leeds Teaching Hospitals Leeds Museums and Galleries via The New York Times no Sales. For editorial using um Witness Story Mummy 3D Multi by Nicholas St. Fleur for janeiro de 23, 2020. All Oteruse Prohibited, múmia de Nesjamun antes de ser submetida à tomografia. Leeds Teaching Hospitals Leeds Museums and Galleries The New York Times em 2016, funcionários do Museu da cidade de Leeds, no Reino Unido, onde Nesjamun esteve nos últimos 200 anos, levaram a múmia a um hospital para ser submetida a uma tomografia computadorizada. O exame mostrou que grande parte de sua garganta permanecia intacta. O processo de mumificação foi fundamental nesse caso, afirmou Joanne Fletcher, egiptóloga na Universidade de York, na Inglaterra, autora do artigo. A excelente qualidade de preservação alcançada pelos antigos embalsamadores fez que o trato vocal de Nesjamun se mantivesse em ótimo estado. Usando a tomografia computadorizada, a equipe imprimiu em 3D uma cópia do trato vocal de Nesjamun, entre a laringe e os lábios. Depois, Howard pegou um alto-falante, semelhante aos usados em carros de vendedores, removeu a parte da buzina e a substituiu pelo trato vocal impresso em 3D. Então, ele conectou o alto-falante a um computador, que o permitiu criar uma forma de onda eletrônica semelhante à usada em sintetizadores de fala comuns. Isso funcionou como uma laringe artificial. Usando um software de computador, Howard pôde gerar um som que passava pelo alto-falante e entrava no aparelho vocal impresso, criando o som da vogal da múmia. Nesjamun certamente ainda não pode falar, disse. Mas acho que é perfeitamente plausível sugerir que um dia poderemos produzir palavras o mais próximo possível do que seriam as dele. No livro Arquivos Psíquicos do Egito, Hermínio C. de Miranda afirma que os mais amplos e confiáveis arquivos da história não são os documentos de pedra, cerâmica, papiro e pergaminho, mas os que se preservam no psiquismo humano. Enquanto aqueles se deterioram com o passar do tempo e chegam aos pesquisadores quando chegam fragmentados, ilegíveis, e, às vezes, indecifráveis, a memória é indelével e desafia os milênios.
No psiquismo de todos nós estão gravados para sempre as vivências passadas no anonimato das plateias ou sob os holofotes da ribalta, fazendo história, em vez de apenas assisti-la. Hermínio de Miranda selecionou para o livro uma dessas experiências pioneiras, realizada entre 1927 e 1937, na Inglaterra, quando o Dr. Frederick H. Wood, assessorado pelo professor Howard Hume, assistiu ao milagre de ouvir a remota língua dos faraós falada pela boca da sensitiva Rosemary. Os hieróglifos deixavam de ser mudos. A extraordinária história de como foi descoberta a fonética do antigo idioma egípcio, através das comunicações de um espírito que havia vivido ao tempo de Amenófis, cerca de 1300 a.C. O grande dilema dos cientistas era que a maneira como a descoberta se deu havia sido muito mais fantástica do que a própria descoberta. No final do livro, Hermínio de Miranda acrescenta os estranhos mecanismos do destino, que, aparentemente, teriam juntado, uma vez mais, três indivíduos que se conheceram em existência anterior. Nada tem a ver com a evidência linguística contida neste livro. Por essa razão, não será prematuro descartar a história, considerando-a coincidência ou produto da imaginação, de vez que isso deixaria de levar em conta a xenoglossia. Como se vê, portanto, no último livro da série, ele ainda se mostra incerto sobre a validade da reencarnação. Admite preliminarmente a hipótese, mas ressalva, logo em seguida, que não se sabe o suficiente acerca da questão. Inaceitável, no meu modo de ver, a sua observação de que o reencontro das três pessoas que se teriam conhecido no Egito nada tem a ver com a evidência linguística. Ao contrário, tem tudo a ver. A revelação histórico-linguística somente se concretizou no trabalho porque tem como suporte a realidade espiritual subjacente, na qual se incluem, com destaque, o conceito de sobrevivência do ser e de reencarnação, além de outros, como a comunicabilidade entre vivos e mortos e a persistência da memória integral. Na verdade, como está dito mais de uma vez no livro, o ponto relevante do trabalho não é propriamente a evidência linguística, mas a realidade espiritual, que Lady Nona insiste em que seja amplamente difundida. Isso tem o apoio de um fato concreto, a clara demonstração de como era falada a língua dos faraós, que até então só se conhecia da elegante, porém muda, imagem dos hieróglifos. Que me perdoe o Dr. Wood, por quem tenho reiterado minha admiração e respeito, mas ele parece não ter adotado com suficiente convicção o pensamento de Lady Nona, segundo a qual o importante era a realidade espiritual subjacente e não propriamente a revelação linguística. Para isso fora elaborado e posto em prática aquele projeto que partia, precisamente, da condição de que pessoas que se conheceram no Antigo Egito reunir-se-iam novamente para viabilizar a tarefa. Se me pedirem, portanto, um parecer conclusivo cifrão sobre o trabalho do Dr. Frederick H. Wood e de sua devotada equipe, eu diria, quanto à restauração da língua falada pelos faraós excelente. A realidade espiritual embutida no projeto, como sua principal prioridade, também ficou satisfatoriamente evidenciada, por ser da essência mesma da tarefa. Do contrário, a demonstração histórico-linguística seria inviável. No meu entender, faltou, porém, aos componentes do grupo convicção sobre as verdades que eles próprios viveram. Por isso, o testemunho produzido deixou de ter o esperado impacto. De qualquer maneira, os escritos do Dr. Wood documentam de maneira eloquente que a mediunidade pode e deve ser utilizada como instrumento de pesquisa nos arquivos invisíveis da história, ou seja, de tudo aquilo que ficou gravado para sempre na memória das pessoas que a viveram.
Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de março de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.